A gente vai agora partir para, né, um dos principais objetivos dessa disciplina, que é o procedimento de exodontias, tá? É importante que vocês entendam que uma aula só é insuficiente. Vocês vão ter essa aula, vão ter outra aula de exodontias, vai ter o laboratório, que vocês terão oportunidade de fazer os procedimentos. Vocês terão, né, a disciplina Diagnóstico 2, que vai ter novas aulas, que vai ter a clínica, e toda uma graduação para você executar manobras que eu vou ensinar aqui para vocês hoje. É importante que vocês saibam que essas, né, é importante que vocês saibam que essas manobras, elas serão executadas por vocês por toda a vida. E quanto mais tempo vocês tiverem, quanto mais mão, quanto mais procedimentos vocês fizerem, melhor vai ser esse resultado para vocês. Então, uma manobra, é uma habilidade que o tempo vai trazer aperfeiçoamento para vocês, tá? Então, não fiquem desesperados se no primeiro laboratório não conseguir, no segundo, no terceiro, no dia da prova, na primeira extração. Eu, durante a minha vida inteira, eu tive situações difíceis para fazer exodontias. E ainda hoje, tem momentos que é difícil, tá? Não é fácil extrair dente. Lógico, para quem já tem uma certa experiência, acaba sendo mais fácil, mas não é fácil, tá bom? Bom, exodontia significa exodontia, exo fora, dontia dente, ou seja, cirurgia para remoção, né, cirúrgica de uma unidade dentária. É o conceito da exodontia, tá? Ixi, travou aqui. O que aconteceu, David? Beleza. Esse procedimento, ele vai passar por algumas etapas, tá? Sendo a primeira delas o diagnóstico, o segundo, o planejamento, o terceiro, a execução, e a quarta, né, é a preservação, que é o acompanhamento após a execução. Nós hoje vamos falar um pouquinho de diagnóstico, um pouquinho de planejamento e um pouquinho de execução, tá? Falando de diagnóstico. Diagnóstico, a gente vai pegar todas aquelas informações que vocês sabem já, né? Que vocês conhecem bem, que é o resumo da história médica do paciente, as informações de saúde dele, né? Isso envolve problema de saúde, utilização de medicações, uma série de informações que são importantes para você determinar, né, o momento de se fazer o procedimento cirúrgico. Achados do exame físico, fundamental. Achados do exame radiográfico, também. E aqui eu digo para vocês, não façam o erro, não cometam o erro de operar pacientes sem radiografia. Você não sabe o que tem ali abaixo daquela gengiva. Você não tem ideia do que pode ter ali dentro. Existe uma infinidade de possibilidades. E se você coloca a mão para fazer um procedimento em um local que você não sabe o que tem ali embaixo, as possibilidades de dar algum problema, de acontecer algum problema, são grandes. Então eu digo para vocês, gente, só façam procedimento cirúrgico com exames radiográficos, ok? E indicações e contraindicações, que é fundamental para vocês realizarem os procedimentos, tá? Dentro de diagnóstico, dentro de exame físico, o que a gente precisa avaliar e saber? Saúde periodontal, presença de infecção associada, condição da coroa e presença de artefatos adjacentes, presença de estruturas, né, alheias ao dente, digamos assim. E essa saúde periodontal, o que eu preciso saber, professor? Bom, preciso saber que é necessário que exista um quadro de saúde gengival.
de saúde periodontal para você realizar um procedimento cirúrgico. Imagina você que vai fazer extrações desse paciente com esse grau de comprometimento, com essa quantidade de cálculo, bactéria, placa, micro-organismos aí. Você vai incisar, vai ter sangramento, vai ter corrente sanguínea aberta a infecções periodontais. Então, a gente precisa ter ideia de que eu preciso fazer um condicionamento desses tecidos para depois eu realizar o procedimento. Então, condicionar o tecido periodontal é fundamental antes de fazer procedimento cirúrgico. Isso vocês vão ver rotineiramente na vida clínica de vocês, tá? E depois que você faz um controle, né, periodontal, aí sim, nessas condições, a gente pode planejar fazer procedimentos, tá? Não tem doença periodontal aqui? Tem nessa segunda foto. Tem doença periodontal. Só que uma doença periodontal não ativa. Não tem a quantidade de cálculos que tem em cima. Não tem a quantidade de supuração que tem em cima. Então, existe um controle aqui. Existe uma adequação do meio para a gente poder trabalhar. Presença de infecção associada. Pessoal, só lembrando, quem tiver dúvida, pare e pergunta, tá? Presença de infecção associada, né? Por exemplo, se você vai fazer um procedimento de exodontia, né? E tem abscessos locais, né? Se tem aumento de volume, se tem supuração, você precisa conhecer isso, precisa radiografar, saber que extensão é que tem essa supuração, tá bom? E a depender da situação, você vai drenar isso daqui, tratar isso daqui primeiro, e depois você vai fazer procedimento cirúrgico. Essa discussão de momento para se operar é uma discussão muito bacana, muito boa. Existem correntes que dizem que tem que cronificar o processo para depois fazer o procedimento cirúrgico. Mas tem aquela corrente que diz: tratamento de infecção é remover causa. Se você tem um processo de abscesso, como tem nessa imagem, né, vestibular e molar, você determinou que você não vai fazer endodontia, ou seja, o paciente não vai fazer procedimento de canal, ele vai fazer a remoção. Você pode definir fazer essa remoção agora, nesse momento, e você vai estar suportado pela literatura que diz que tratamento de infecção é remover a causa, você está removendo o dente, você está removendo a causa. Mas tem a corrente que diz, não, vamos cronificar o processo, usar antibiótico, deixar os tecidos livres de infecção e depois a gente faz o procedimento, tá? Essas duas correntes existem e divergem. E aí você vai se apegar a uma dessas correntes, tá bom? Condição da coroa. Isso aqui é fundamental para vocês entenderem uma coisa. Por exemplo, o paciente chega para vocês que tem intuito de remover aí, ó. Na verdade, ele foi para um orto, o orto instalou o aparelhinho para tentar abrir o arco. Só que mesmo que ele faça a expansão desse arco, ele não vai conseguir alinhar. O que é alinhar? É colocar todos os dentes na linha da oclusão. Não tem espaço, tem dentes muito grandes, né? Tem dentes muito grandes aí. E você não consegue colocar todos os dentes no arco. Vai ter que extrair alguns dentes. E aí o ortodontista, né, determinou que vai extrair, por exemplo, os caninos, né, ou os laterais, né? Vai extrair, por exemplo, aqui o mouse. Espero que vocês estejam vendo o mouse, tá? Vai extrair, por exemplo, essa unidade aqui. E vai extrair essa unidade. Aí eu lhe pergunto, tem como a gente prender ou aprisionar o fórceps aqui nessa coroa? O fórceps encaixa, né? Ele se consegue segurar
essa coroa ou não? E aí eu vou dizer para vocês, não tem como. Então, isso vai nos ajudar a planejar que esse dente não vai conseguir sair com fósforos, vai ter que ser com outro tipo de instrumental. Então, entender a coroa é muito importante, né? É uma coroa íntegra, professor. Você disse que coroa íntegra a gente pode remover com fósforos. Disse, realmente. Mas como é que está a posição dessa coroa íntegra, né? O meu instrumento, ele encaixa ou não? Mas coroas como essas aparecerão para vocês. Ué, professor, você disse que tinha uma coroa aí? Cadê a coroa? Não tem coroa, realmente. A coroa fraturou e ficou só a raiz. Aí eu pergunto, um fósseps vai conseguir encaixar aí nessa raiz? Talvez sim, talvez não. Depende do quanto de raiz esteja palpável, esteja a quantidade de raiz que você consegue encaixar o teu fósseps, certo? Porém, coroas Oh, como essa, você fala, não, essa daqui eu encaixo o fósseps. Encaixar, encaixa, realmente. Você encaixa. O mordente vai encaixar certinho. Mas se você fizer qualquer tipo de força aí, o que você acha que vai acontecer? Vai fraturar, certo? O fósseps, se ô, você encaixa. professor, Oi. mas no caso da imagem 2, não pode fazer uma pequena incisão para poder remover a raiz, não? A gente vai precisar fazer. A gente vai. Tem que remover a raiz. Vai precisar fazer a incisão. Vai descolar essa gengiva. E você, depois de descolar essa gengiva, você vai ver o colo total do dente. E você vai ver se existe superfície dentária, se existe dente, acima do osso. Se existe dente para fora do osso, em termos mais populares. Porque se tiver o osso, ou desculpa, se o dente ele tiver acima do osso, se ele tiver para fora do osso, você consegue colocar um fórceps. Mas se tiver rente eu digo, a crista do osso está exatamente no mesmo nível do remanescente do dente. Você consegue encaixar um fórceps? Não, é porque quando o senhor falou, eu pensei que o senhor estava falando não em relação ao osso, mas em relação à gengiva, por isso que eu falei da incisão. Não, com relação à gengiva, não. A gengiva a gente abre, né? A gente abre, incisa e descola. Mas às vezes está dente e osso na mesma altura. Na mesma altura. E aí, a gente consegue? Não consegue. Você vai precisar de mais dente pro lado de fora do osso para você encaixar um fórceps. Me entende? Entendi. Entendeu? Então, cuidado com coroas como essa, aqui, ó, essas aqui do molar, essa coroa aqui, porque na hora que você encaixar o fórceps, o que vai acontecer? Aí vocês vão dizer, quebrar o dente, professor. Aí eu pego o pescoço de vocês e falo assim, é o dente mesmo que vai quebrar? Não. A coroa vai fraturar, tá certo? Não quebra, fratura, tá bom? Então, coroas como essa, tenham cuidado, tá totalmente, como diz vocês, oco por dentro. Perdeu tecido dentário e realmente está fragilizado. É o vulgo oco. Tá certo? E presença de Professor, artefato. Oi. mas numa situação dessa, tem como a gente salvar o dente? Bom, salvar o dente vai depender de outros fatores. A gente vai precisar fazer uma radiografia para ver se existe lesão apical. Vai precisar, né, ver se a cárie já chegou em tecido radicular, ver se já tem comprometimento de furca. Vai ter que ter várias outras avaliações, principalmente radiográficas. Toda vez que você, excelente pergunta, toda vez que você pensar em salvar dente, tá? Excelente pergunta. Toda vez que você pensar, eu quero salvar o dente, ok. 3 coisas você pensa na sua cabeça. Se você responder
sim, para 3 coisas você salva o dente. Que aspectos são esses que você vai ter que se perguntar? Bom, existe lesão na parte dentária que ainda seja possível de salvar? Primeira pergunta. O que eu quero dizer com isso? A cárie, ela destruiu raiz? A cárie, ela destruiu toda a coroa? É a primeira pergunta. Segunda, existe lesão do tecido ósseo periradicular? Existe lesão de furca? Existe lesão de ápice? Existe lesão óssea ao redor de todo o dente? É a segunda pergunta. E a terceira é, esse dente, ele tem possibilidade de ser reabilitado? Porque às vezes você não tem cárie em porção radicular, às vezes você não tem lesão apical grande, lesão de furca, lesão óssea ao redor, mas você não tem condições de reabilitar esse dente. Do que adianta eu fazer um canal maravilhoso, perfeito, limpei todas as bactérias, obturei lá dentro o canal do dente, isso tudo feito pela endodontia, e chega na hora, o dente não suporta uma coroa. Ele não tem estrutura para acomodar uma coroa. E aí, adiantou fazer um canal maravilhoso? Não. Então, 3 aspectos que eu vou repeti-los para vocês. Toda vez que vocês forem pensar em salvar um dente, faça essa pergunta para você mesmo. Eu tenho lesão de tecido dentário muito severo e que não me possibilite que esse dente fique. Eu tenho lesão de tecido ósseo ao redor ou não? E se eu tenho condições de reabilitar esse dente? Se você responder não, não, sim, se você respondeu, não tenho lesão de tecido dentário que fragilizou muito esse dente. Eu não tenho lesão apical severa e eu tenho condições de reabilitar, pronto, você vai reabilitar. Ok? Mas se um desses 3 pontos existem, você tem que repensar. E aí, a endo vai dizer para você se tem condições de fazer canal. A pério vai dizer para você se tem condição de reverter aquela lesão periapical. E a dentística e prótese, né, barra prótese, vai dizer para você se tem condições de reabilitar. Quem é clínico e faz um pouco de tudo, ele mesmo se pergunta e ele mesmo se responde para tudo. No meu caso, por exemplo, que faço exclusivamente cirurgia, eu me faço algumas perguntas. A quantidade de dente saudável ainda é suficiente? Eu respondo para mim mesmo. É ou não é. Lesão periodontal severa ou não? Eu respondo para mim mesmo. Quando eu tenho dúvida, peço a avaliação do periodontista. E a parte protética de restauração, eu me pergunto, mas eu não consigo me responder. E quase sempre eu mando o paciente para um colega que faz a parte de dentística e prótese. E pergunto, caro colega, o paciente apresenta a unidade X com esse grau de destruição, necessito da avaliação, né, da equipe de dentística ou de prótese, quanto à possibilidade de reabilitar essa unidade. E ele vai me dizer, David, né, essa unidade tem total condição de ser reabilitada, desde que seja feito canal, e instalaremos, né, uma coroa assim, uma coroa assado, com pino de vidro, com isso, com aquilo outro, pronto, acabou. E aí está decidido se o dente vai ser salvo ou não. Ficou claro ou eu não consegui? Perfeitamente claro, obrigada. Deu? Beleza. Maravilhosa pergunta, viu? Gostei muito. E presença de artefatos adjacentes, que eu mostro de novo a mesma imagem, né? Cheio de amálgamas aí. Cuidado com essas coroas, né? Às vezes, essa coroa toda é um grande amálgama. Se você coloca aí o fórceps e faz um pouquinho de força, como diz vocês, né? Quebra tudo. Não. Fratura a coroa dentária do paciente.
tá? Eu tô ensinando vocês, alfabetizando vocês a falarem os termos certos. Perceberam isso, né? Tá? E outro exemplo aqui, vejam que você olha aqui para essa imagem, né? Vocês ainda não conseguem identificar, mas esse primeiro molar aí é uma coroa, tá? É toda uma coroa. O segundo molar aí tem resina no meio. Cuidado com essas unidades, porque às vezes a gente acaba, por exemplo, você planejou remover o segundo molar desse paciente aí. E aí você não fica atento que o primeiro é uma coroa. Você coloca a alavanca aí e aí você solta essa coroa, você fratura essa coroa. Cuidado, tá? Quando tiver restaurações e coroas, avisa o paciente que tem possibilidade de trazer algum tipo de prejuízo para a coroa ou a restauração. Beleza? Aqui, ó. Tá vendo? Só para vocês verem, né? Que tinha uma coroa aí na unidade, tá? Presença de artefatos, imagina vocês encaixarem um fórceps, né? Nesse segundo premolar aqui. Como é que o fórceps entra, né? E às vezes esse paciente é um paciente que ele viajou, sei lá, 500 quilômetros para fazer a extração com você. Veio lá de Conquista para fazer com você a extração. Você não viu isso antes, não pediu o ortodontista para remover esse aparelho. Aí você vai ter que remover o aparelho para poder fazer o procedimento. Então, artefatos precisam ser identificados, tá bom? Assim como os aparelhos ortodônticos, próteses, restaurações, tudo isso precisa ser identificado antes, tá? Com relação ao exame radiográfico, a gente falou da parte clínica, né? A gente falou de tudo relacionado ao exame físico clínico. Vamos para o exame físico radiográfico, tá? A gente precisa fazer avaliação periodontal, presença de infecção associada, condição de coroa e presença de artefatos adjacentes, tá? Vamos lá avaliar esse exame radiográfico. Vamos avaliar coroa, tá? Bem legal essa parte. Olha só, imagina que chega para você, dona Joana, 70 anos, está com dor, foi para o dentista disse que, né, fez uma avaliação clínica e não identificou a causa, falou que ela tinha que fazer canal, ela disse que não queria fazer canal, e aí ela nem fez radiografia, chega para você para tirar esse premolar, esse segundo premolar. E aí você vai lá e marca, fazer o premolar dela. Ah, como é um premolar, não está perto de seio, né, premolar inferior, não está perto de seio, não está perto do alveolar inferior, não precisa nem de radiografia, dona Joana. Pode sentar aí que a gente faz. E aí você pega o fórceps e vai lá. E tenta luxar, 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 e esse dente não sai. E você já puxou pra lá, puxou pra cá, e força pra cima e pra baixo, e nada do dente. O dente olha pra sua cara assim e fala, ó, daqui não sai, daqui ninguém me tira. E você bota a força. Aí você resolve fazer uma periapical. Quando você resolve fazer uma periapical, olha só o que tá aqui na sua frente. Um quadro que eu tenho um acúmulo de tecido dentário em volta de um ápice, né? Que tem duas principais suspeitas. Ou alguém tem alguma sugestão de diagnóstico aí para esse segundo premolar? Alguém tem? Não, né? Beleza, não tem problema. Apesar de que vocês estão tendo rádio agora ou já pegaram rádio? Alô? Tá tendo agora. Agora. Já teve a aula de alterações radiológicas, alterações em radiografias, alterações de normalidade? Não. Não? Beleza. Vou perdoar por isso, hein? Aqui a gente Pode tem... ser um cisto? Não. Cisto, ele... O que tem dentro do cisto? Líquido. Líquido. Líquido numa radiografia vai aparecer negro ou mais branco? Negro. Então, pode ser um cisto? Não. Maravilhoso. Perfeito. Que cor é que eu tenho aí? Eu tenho um radiopaco como se fosse
dente. Nem osso é, parece osso. Nem osso parece, não é verdade? A gente consegue ver a diferença do tom de cinza dessa imagem aqui para essa imagem aqui. Isso daqui possivelmente ou é uma hipercementose, um crescimento de cemento, ou é um cementoblastoma, que é um tumor relacionado ao cemento do dente, tá bom? E aí você vai conseguir tirar esse dente pelas formas tradicionais, tentando luxar e fazer os movimentos com ele? Vai. Consegue, gente, ou não? Acho que não, Não. né? Não mesmo. Então, se não tiver radiografia, não tem como fazer esse diagnóstico. Então, eu preciso não somente ver coroa, como eu preciso ver raiz, como eu preciso ver osso alveolar, tá certo? Porque eu preciso saber como está a condição desses tecidos para saber se eu posso ou não. Olha outro exemplo, gente. Imagina que você vai tirar essa unidade dentária sem uma radiografia. E aqui embaixo tem um processo patológico, tem uma doença aqui. Você retira esse dente, tá? E deixa o processo patológico lá dentro. Por quê? Porque não fez radiografia, ok? Olha esse exemplo que lindo. Imagina tirar esse premolar aqui, com essa curvatura. Imagina, né? E quase que impossível. Esse dente sai. Se eu puxar ele, se eu fizer um movimento de alavanca com ele ou de fórceps com ele sai? Não sai, tá bom? E aí a gente vai sempre, né, avaliar coroa, raiz e osso alveolar. Quando vocês encontram situações como essa, que a gente tem coroa de um lado, coroa do outro, mas tem a coroa que a gente vai tirar aqui bem separada das pontas, e eu tenho raiz retilínea, sem grandes lacerações, tá? Eu vou ter muito mais facilidade na hora de remover esse dente, tá certo? Mas sempre buscando avaliar posição da raiz, tá? Formato, desenho da raiz, condição do osso alveolar e uma coisa muito importante, presença de uma linha radiolúcida ao redor da coroa. Presença de uma linha radiolúcida ao redor da coroa. O que seria isso? Hein? O que seria essa imagem radiolúcida, uma linha preta ao redor da raiz? Olha esse aqui, tá bem marcado, ó, uma linha negra. É o espaço que vai ficar o ligamento periodontal. Perfeito, espaço do ligamento periodontal. Quanto maior o espaço do ligamento, melhor ou pior? Melhor. Maravilhoso. Então, aqueles dentes, pessoal, que vocês não enxergam essa linha radiolúcida, esses dentes possivelmente não têm ligamento. E aí, quando um dente não tem esse ligamento, eu tenho um nome. Como é o nome dessa situação? Anquilose. Anquilose é a união entre osso e osso, ou entre osso e dente. Certo? E essa condição é boa ou ruim? Hein? É ruim, porque aí fica muito difícil de tirar. É muito ruim. Por que é muito ruim? Porque se não tem o ligamento periodontal, o dente vai ficar aderido ao osso, né? Aí não tem como colocar a alavanca, o fórceps. Exatamente, perfeito. E aí, o que acontece? Eita, meu computador vai descarregar, eu acho. Um segundo. Então, quanto mais ligamento eu tenho, geralmente, mais fácil vai ser pra gente. Tá certo? Uma pergunta. Raízes retas e raízes dilaceradas. Qual é a mais fácil de ser removida? A reta. Reta. Alguém tem dúvida disso? Não, né? Então, quando vocês pegarem, ó, uns casinhos como esse daqui inferior, ó, vai ser fácil ou difícil?
possivelmente vai dar bastante trabalho para vocês, certo? Então, estudar a anatomia da radiografia é fundamental para a gente ter ideia do nosso planejamento. Não tem como a gente fazer planejamento sem ver radiografia. Eu acho engraçado isso, que às vezes vocês estão no desespero do diagnóstico 2 de fazer procedimento cirúrgico, né? E aí o paciente não levou a radiografia, aí vocês fazem um planejamento sem radiografia do paciente. Professor, você poderia corrigir meu planejamento? Aí eu falo assim, tá, pega lá o prontuário, o planejamento e as radiografias. Ah, professor, não tem radiografia ainda não. Eu falei, ué, existe possibilidade, gente, da gente fazer planejamento sem raio-x? Tem. É quase impossível, né? É atirar no escuro. Poder, pode. Mas uma radiografia, qualquer uma das situações, vai mudar completamente o nosso planejamento. E aí a gente não consegue, né? Me entendem isso? Ficou claro para vocês? Olha só, dentes como esse aí, ó, esse segundo molar que está destruído por cárie, Vejam só isso. Olha só. Às vezes essa coroa chega para você, gente, intacta. Você olha, intacta. Tem só, digamos assim, por exemplo, uma mancha escura. O paciente morrendo de dor, ele fala, doutor, eu quero que você tire. Não vou fazer canal, nem adianta. Você vai lá e começa essa cirurgia sem um raio-x. Imagina se você botar um fórceps que vai abraçar essa coroa para retirar esse dente. O dente que suporta a pressão do fórceps? Suporta? Acho que não. Quando você colocar o fórceps que travar ele vai destruir, tá bom? E situações como essa, né, que você tem várias destruições, que você precisa ver remanescente do dente, sempre lembre desses 3 tópicos que eu tô falando para vocês. Salve essa imagem aqui, quando vocês pegarem raio-x para vocês avaliarem. Olha as 3 coisas: coroa, raiz e osso alveolar. Coroa, raiz e osso alveolar. Tá certo? O diagnóstico radiográfico de vocês vai ser pautado nessas 3 coisas. Tá bom? Ok? Sempre olhando raízes, coroa, estado da coroa e osso alveolar. Quando as raízes estão retas, excelente. Quando elas estão dilaceradas, dilaceração significa curvatura. Isso é muito ruim para nós, tá certo? Quando tiver essa situação, ó, de dilaceração, isso aqui é como se fosse um ganchinho que segura o dente para ele não sair, tá? Imagens como essa, que você olha aqui, ó, você não consegue definir bem, né? Pode ser erro de processamento radiográfico? Pode, mas pode ser também que existe uma fusão, né, dessas raízes aqui. Você não consegue ver o limite de cada uma. E ó, quando a gente remove o dente, é exatamente o que a gente estava vendo na radiografia. Uma fusão das raízes. Bom? Olha, esse caso é bem bacana. Você olha, né? Você olha essa radiografia, você vê que o dente ele tem uma certa anatomia alterada, né? Parece que eram 2 dentes que estavam germinados, e imagens que mostram, né, uma outra situação que é reabsorção de raiz, tá? Veja que a gente tem parte da raiz aqui. Situações que a gente tem grandes perdas ósseas, né? Perder o osso periodontal, certo? Com presença de cálculos, né, residuais. Essas imagens radiopacas aqui são cálculos, tá? São cálculos. Situações de agenesia. O que é isso? Ausência de um dente permanente. Isso aqui, nitidamente, é um molar descido. É um molarzinho descido, e quando você faz a radiografia, não tem lá o substituto dele, que é um pré-molar. Bom? Olha esse outro caso. Você olha para esse dente aqui e você diz, né? É um canino convencional, né? Ah, o ortodontista pediu para extrair esse canino.
Ah, então tá bom, dente normal, né? Tá em boca, não precisa nem de geografia, pode sentar e pode fazer. E aí você bota a mão para fazer essa extração. Todo mundo acha que esse canino tá desse jeito, retinho, lindinho, bonitinho, mas quando a gente vai olhar lá, olha só o que tinha. Tinha uma imagem radiopaca, né, sendo tomografia hiperdensa, com alteração de normalidade, né, impactando ou associada a essa unidade. Né? Quando a gente foi para o planejamento cirúrgico, a gente não foi só para tirar o canino, a gente foi para tirar o canino e tirar essa imagem aqui, tá? E olha a tomografia o que revela para gente, uma alteração de toda a anatomia dessa unidade. Toda a anatomia está alterada. Então, cuidado. Aqueles dentistas que falam que só a clínica é suficiente, não é bem assim. A gente vai atuar em tecido ósseo, a gente precisa ter o amparo dos exames radiográficos. É? Imagina fazer essa extração aí sem radiografia. Você ia tentar luxar essa coroa aí, você ia fraturar essa coroa. Mas você não ia tirar as raízes. Tá? Então a gente precisa ir com todas as informações de diagnósticos bem executadas. Tá? Saindo um pouquinho da avaliação clínica e radiográfica e indo para as indicações, né? Eu nem gosto muito de dar essa aula de indicações para vocês nesse momento, porque vocês agora não vão indicar procedimentos cirúrgicos. Nesse momento, eu vou ter que dar, porque está no programa, mas o legal é quando vocês veem essas indicações e quando vocês começam a trabalhar essas indicações. E isso vai acontecer só no ano que vem. Então, semestre que vem, me perdoe. Acaba ficando esses conhecimentos um pouco, né, meio guardado nesse HD. E eu não gosto muito disso, mas tá no programa, eu tenho que falar para vocês, tá? Ok? Quais são as indicações de exodontias, né? Cáries extensas, cáries que envolvem, né? Grandes tecidos dentários, que tem destruição de boa parte do tecido e que a gente não tem mais condição de recuperar esse dente, de salvar esse dente. O fato de ter cárie só, gente, tratamento de cárie é restauração. Tratamento de cárie que chegou em polpa é endodontia e restauração. Agora, cáries que destruiu muito tecido, a gente pode indicar exodontia. O fato de ter só cárie não é indicativo de exodontia. No passado, sim. No passado, as pessoas indicavam exo quando tinha cárie. Todo mundo sabe aqui, né, da história da odontologia, era tá com cárie, tira o dente. Para quê? Para evitar problema lá na frente. E hoje não mais. Né? Hoje a gente vai tentar recuperar esse dente. Necrose pulpar, que é a necrose da polpa, também no passado, sim, já foi indicativa. Hoje é relativo. Hoje, se esse dente tiver necrose, mas dá para fazer o tratamento, né, de polpa, o tratamento pulpar, você vai tentar salvar. Doença periodontal, a mesma coisa. Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu não indico em exodontia de unidades com comprometimento periodontal. Geralmente, eu prefiro que eu me sinto mais confortável quando o próprio periodontista faz isso. Eu geralmente mando o paciente para o periodontista e peço, caro colega, avaliar as unidades tais, ou avaliar a boca completa. Solicito, né, prognóstico para essas unidades. E ele vai me dizer, ó, David, esse aqui não dá, esse dá para ficar, esse aqui eu vou tentar, esse daqui eu vou fazer isso, esse eu vou fazer aquilo. E eu vou tentar fazer todos os procedimentos periodontais que são necessários para salvar. Pode ser que durante o caminho do percurso ele identifique que alguns que ele queria salvar não dá para ficar mais. Mas isso eu vou estar suportado, eu vou estar sustentado pela avaliação de um periodontista. Vocês conseguiram captar essa ideia que eu estou passando para vocês? Conseguem?
Ninguém respondeu. Eu acho que sim. Tá bom. Sim, professor. Dentes associados a lesões patológicas, né? Lesões que comprometem o dente. Paciente oncológico, a gente já teve uma aula, né? E a gente viu que muitas vezes, se fosse um paciente convencional, tradicional, sem doença oncológica, ele não iria ter exodontia, mas pelo fato de ter doença oncológica, pelo fato de precisar de rádio e químio, é importante a gente levantar essa possibilidade. Dentes envolvidos em fraturas, né? Fraturas, quando fratura-se mandíbula e maxila. Questões sociofinanceiras também pode ser um fator. Vocês vão ver muito isso na UNEF, nas escolas de pós. Dentes que existe possibilidade da gente fazer endo, fazer aumento de coroa, fazer, né, que é uma plástica gengival, colocar pino, coroa e salvar esse dente. Mas imagine que o paciente vai ter que fazer, né, 2, 3 sessões de endo, 2, 3 sessões de tratamento periodontal, mais pino, que existe o preço, mais coroa, que existe o valor. Tem pacientes que não têm condição disso. E aí essas questões sociofinanceiras ou socioeconômicas acaba sendo também um fator que pode indicar uma exodontia. Eu não estou dizendo que o paciente ele vai fazer porque ele não tem dinheiro, não. O tratamento proposto é condizente com a realidade, com as possibilidades dele? Ele consegue fazer tudo isso que eu estou querendo? Endo, pino e coroa? Né? Ele vai realmente fazer isso? Ou ele vai fazer a endo, que não tem custo nenhum, e vai ficar lá 5 anos com aquele dente aberto, sem fazer pino, sem fazer a coroa, porque ele não tem o dinheiro do laboratório. Tá? Então é um fator também que vocês vão ver. Alguns pacientes no diagnóstico 2, a gente vai encaminhar para fazer exo porque ele não vai reabilitar aquela unidade, tá? Mas isso é muito bem ponderado para a gente não ter problemas, tá bom? Dentes impactados, né? Por exemplo, esse foi um paciente meu e o paciente só tinha o primeiro molar em boca, em oclusão. O segundo e o terceiro estava aqui. A impacção que esse terceiro molar causa no segundo faz com que esse segundo nunca venha para a posição. Ah, professor, então a gente tira o terceiro e deixa o segundo vir para a posição. Mas essa raiz aqui, ó, impede desse dente também, do segundo molar. Essa raiz do segundo, essa raiz do primeiro, ó, ela impede que o segundo erupcione, tá? Então, dentes impactados acaba também sendo indicação. Dentes supranumerários são aqueles dentes a mais, né? Indicações ortodônticas, né? Por exemplo, o ortodontista indicou. Esse caso é interessante porque tem dente impactado, tem indicação do ortodontista. Foi o ortodontista que me disse: David, esse dente precisa sair, porque eu não vou conseguir colocar ele na posição, tá? E dentes mal posicionados também, e dentes fraturados, tá? A depender da fratura, tá bom? Por exemplo, né? Dentes que têm a coroa toda fraturada. Como que a gente vai salvar esse dente? Não tem como. Vai ter que remover esse dente daí. Contraindicações. A gente vai ter as contraindicações locais e sistêmicas. Que contraindicações locais são essas, né? Contraindicações locais são aquelas relacionadas ao leito cirúrgico. São aquelas que estão totalmente relacionadas ao local da exodontia. E aí, infecção, inflamação, né? Trismo. Por exemplo, como é que você vai remover um dente que o paciente está com trismo severo por causa de uma infecção do local? E aí ele tem esse trismo, que é esse quadro que ele não consegue abrir a boca, né? E aí você se pergunta, como é que eu vou fazer a extração? Ou um paciente que tem um abscesso muito grande, com supuração, o local está todo, né? Inflamado, muito edema, com pus, você pode optar em não fazer naquele momento. E contraindicações sistêmicas, né? Isso são aquelas situações em que fazer o procedimento cirúrgico para esse paciente representa risco. E esse risco pode estar, inclusive, colocando a vida dele em risco. E aí pode ser que naquele momento não seja oportuno. Mas aí você vai conversar com o médico que acompanha ele e vai tentar colocar ele numa situação oportuna. O médico vai mudar medicações, acrescentar medicações, interferir
no tratamento dele para que ele saia dessa zona de perigo e possa fazer o procedimento. São contraindicações absolutas? Não, são contraindicações relativas que serão adequadas para realizar o procedimento. Tá? Conseguem me entender isso? Bom, e aí a gente volta lá, né? Falamos de diagnóstico. Vamos agora então falar do planejamento, tá? Esse planejamento, gente, é a escolha de todas as técnicas ou manobras para cada passo cirúrgico. Nós vamos ver que a cirurgia de exodontia, ela tem passos a ser realizados. Esses passos são etapas, são manobras, tá? Que nós iremos fazer. E vocês precisam saber que cada etapa dessa, eu vou ter um jogo de manobras para fazer. Que passos são esses? Anestesia, incisão, descolamento, luxação, remoção do dente e sutura. Essas são as etapas cirúrgicas que a gente vai realizar, tá certo? Anestesia, a gente vai ter um conjunto de anestesias. Incisão, a gente falou né, na aula passada. E descolamento também. Hoje a gente vai basicamente falar de luxação e remoção, tá bom? E sutura já falamos também. Veja que tudo vai ser relacionado para que você consiga realizar o procedimento, tá bom? E aí a gente vai para a execução do tratamento, tá? Bom, nós já vimos que uma das etapas é a incisão, é a diérese, né? Essa incisão, geralmente a gente faz ou intrasucular ou intrasucular com relaxante, né? Ou a gente faz desse jeito, que é uma intrasucular convencional, ou a gente faz uma intrasucular com a relaxante, tá? A diérese, que é o descolamento, aí a gente vai fazer, depois da incisão, a gente vai fazer... Eita, peraí, travou aqui. Depois que a gente fizer... Tá uma coisa errada. Ixi, acho que eu peguei a aula errada, mas dá pra gente ir. Bom, o descolamento, que é outra etapa, tá? Onde está escrito aqui intrasucular com relaxante, é um descolamento mucoperiosteal. Mucoperiosteal, tá? É o nome do descolamento. Foi o que a gente viu na aula passada, que a gente vai fazer um descolamento que envolve todas as camadas. E a gente precisa vir abaixo do periósteo para poder, né, afastar todo o periósteo como está aqui. Bom? E depois a gente vai para a última fase, que é a exérese, que é a exodontia, propriamente dito. Essa exérese, né, que é a remoção do tecido, né, que a gente viu isso nos conceitos, a gente vai fazer de duas formas. A gente vai ter duas etapas para fazer isso. A luxação, que é o movimento de descolamento, deslocamento, e depois a retirada, a remoção. Essa exérese, ela vai ser realizada com fórceps, alavancas e instrumentos rotatórios. Fórceps, alavancas e instrumento rotatório, tá? Essa remoção, né? Essa retirada, a forma que eu vou remover, ela vai depender de aspectos clínicos e radiográficos. Quando vocês vierem planejar comigo, a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é: como é que você pensa em retirar esse dente? Aí você vai falar assim: professor, eu pensei em usar a alavanca. E aí eu vou tentar estimular vocês a começarem do final para o começo. Como é isso? Primeira coisa, como eu vou apreender esse dente para retirá-lo? E aí eu vou falar: é com fórceps? É com alavanca? Ou é com instrumento rotatório? Você vai começar de lá para cá. E você vai me dizer: professor, eu pensei em fórceps. Essa sua resposta, fórceps, ela tem que ser baseada nesses dois aspectos. Aspectos clínicos, como está essa coroa, e aspectos radiográficos. Esses dois aspectos juntos, unidos,
vão te dizer se você vai fazer com apenas fórceps, com fórceps e alavanca, com fórceps, alavanca e instrumento rotatório, ou com instrumento rotatório, alavanca e fórceps, tá? São esses aspectos aqui, que nós comentamos antes, que você vai definir isso, tá? E aí nós vamos para a classificação das técnicas cirúrgicas. Existe a chamada técnica primeira, técnica segunda e técnica terceira. Pelo instrumental utilizado, a técnica primeira é a técnica que você usa o fórceps, tá? Geralmente, olha o que eu tô falando para vocês. Geralmente, dentes erupcionados, tá? Técnica segunda, você vai usar alavancas. Geralmente, dentes radiculados, restos radiculares, tá? E técnica terceira são aquelas exodontias que você vai usar cinzel e martelo, que isso não se usa mais, eu coloquei só porque está no livro, mas instrumentos rotatórios. Instrumentos rotatórios. Professor, e quando é que eu vou usar instrumentos rotatórios? A gente vai ter uma aula para poder explicar sobre isso, que é a próxima, mas de antemão, você vai usar instrumento rotatório toda vez, na cabeça de vocês, deixa isso já salvo no HD. Você vai usar instrumento rotatório toda vez que você achar que o fórceps não vai encaixar ou que a alavanca também não vai encaixar. Essa é a resposta que o senhor tem para mim, professor. Essa é a resposta mais prática que eu tenho para vocês entenderem isso. Pensa sempre. Bom, vamos ter que tirar o 13, esse dente 13, tá? Em qualquer. O fórceps encaixa? Não. A alavanca vai conseguir encaixar ponto de apoio? Não. Ou seja, vou ter que usar instrumento rotatório. E aí, eu faço o quê? Eu fragmento o dente ou eu tiro o osso? Ou eu faço uma ostectomia? Calma, esse é assunto da próxima aula. Tá bom? Outra classificação é com relação à condição anatômica do dente. Por exemplo, dentes que têm coroas preservadas. Possivelmente, a gente vai fazer com fórceps. Sendo com fórceps, é a primeira técnica. Se a gente definir que a gente vai fazer alavanca e fórceps, é a técnica segunda, porque a alavanca é para a técnica segunda. Se por um acaso a gente definiu que vai remover um resto radicular, com alavanca, fórceps e odontosecção, ou seja, a gente vai usar técnica terceira, porque odontosecção e ostectomia é com brocas. Dentes inclusos, via de regra, você vai precisar usar odontosecção ou ostectomia, remoção de osso, ou seja, técnica terceira, tá? Então, vocês vão precisar ter ideia de como está a coroa desse dente para você dizer se vocês vão usar a técnica primeira, técnica segunda, tá bom? Isso é só nomenclatura, tá, gente? Eu não me apego muito a isso, não. Agora, aqui sim, esse slide eu acho que é bem importante vocês começarem a ter esse tipo de nomenclatura na vida prática de vocês. Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês, qual é a via que vocês vão tirar o dente? Aí vocês vão falar, professor, eu estou pensando em fazer via alveolar, ou seja, pelo alvéolo, tá? Sem odontosecção, ok. Ou via alveolar com secção do dente, com odontosecção. Ou você vai falar assim, professor, por via alveolar não vai sair. Eu vou ter que remover um pouco desse osso para encaixar meu instrumento. Eu vou ter que fazer uma alveolectomia parcial ou total, que nós iremos ver isso. Ou, professor, eu vou ter que fazer uma ostectomia, tá? Que também vamos ver isso na próxima aula, beleza? E aí, ó, aqui é bem bacana essa imagem que a gente tem. Unidade A, provavelmente a gente vai fazer via alveolar. Unidade B, que é essa daqui. Provavelmente a gente vai precisar fazer uma via alveolar, mas vai ser necessário uma secção do dente. É quando você tira ele pelo alvéolo, mas você precisou fazer, ó, uma divisão desse dente. C,
ó, que é essa unidade aqui. Olha só, possivelmente aqui foi feito uma remoção dessa camada, ó, mouse aparecendo para vocês. Provavelmente fez a remoção desse osso aqui, ó. Ó, esse osso aqui. Veja que o osso tá aqui, tá aqui, tá aqui, aqui ele aparece parte da raiz. Ou seja, existe aqui uma alveolectomia parcial. Remoção de osso parcialmente. E aqui na situação D, foi removido todo o osso, tá vendo? Que isso não se faz mais de jeito nenhum hoje na prática clínica, que é a alveolectomia total, que é a remoção de todo o osso alveolar vestibular. Isso aqui praticamente a gente não faz de jeito nenhum mais, porque osso não se brinca, a gente não perde mais osso de jeito nenhum, tá? Ainda mais se a gente estiver falando de uma região que tem possibilidade de ser utilizado. Então, se esse dente tem possibilidade de receber um implante, jamais eu vou tirar esse osso daí. Osso, gente, é ouro. Osso é ouro. A gente não deve tirar osso de jeito nenhum, tá? Lógico, se for um dente que tenha necessidade de ser reabilitado, por exemplo, um canino premolar. Agora, nessa situação, por exemplo, da letra E, a gente vai fazer remoção desse osso aqui e não vai trazer nenhum prejuízo para o paciente. A gente vai precisar remover o osso para tirar esse dente que está horizontalizado e não vai ter prejuízo nenhum, porque é o siso do paciente, certo? E aí, para agir para intervir nessa situação, a gente vai precisar fazer uma ostectomia, tá certo? A gente vai tirar o osso, que não é um osso alveolar, porque não tem ainda alvéolo formado. A gente vai tirar esse osso aqui para a gente poder tirar o dente, tá? Gravem essa imagem e essa frase. Osso é plástico, osso é plástico. Qual é o conceito de plasticidade que vocês têm na cabeça de vocês? Alguém consegue dizer? Qual é o conceito de plasticidade que vocês conseguem ter ideia em mente? Tem ideia? Hello? Alguém tá aí? Alguém tem um conceito de plasticidade na cabeça? Professor, não sei não. Não? Alguém tem? Também não sei, não. Nada, nenhuma ideia de plasticidade. Plasticidade é a característica de você deformar sem quebrar, sem fraturar, ok? Entenderam? É essa ideia que eu preciso que vocês tenham na mente. O osso, ele tem a ideia de se modelar, de se deformar sem fraturar. Lógico que vocês vão estudar isso. Nós temos 4 tipos de ossos: tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Tá? Osso da mandíbula, da região de sínfise, é um osso tipo 1. É um osso muito compacto, muito rígido, pouco plástico. Esse osso tem uma plasticidade? Tem, mas é um osso pouco plástico, ou seja, é um osso que fratura mais fácil, tá? Já o osso plástico é aquele osso tipo 4, é um osso muito medular, é um osso de tipo do tuber, da região de tuber, sabe? Da maxila. É um osso que deforma melhor, ele se remodela, se você aplicar uma força nele, ele deforma, mas não quebra, tá?
E isso é muito bom, sabe por quê, gente? A gente emprega uma força no nosso instrumento, o instrumento aplica essa força no dente e o dente aplica essa força no osso. Me entendem? Nossa mão aplica no instrumental, o instrumental aplica no dente e o dente aplica no osso. E o osso se modela para poder facilitar a saída do dente, tá? Beleza? E aí, ó, a gente vai ter agora a forma que nós vamos aprender para poder retirar esses dentes daí. A forma que a gente vai ter de saber como remover os dentes. Eu falei para vocês que a gente vai ter por via alveolar com odontosecção, via alveolectomia e via ostectomia. A primeira delas, e mais fácil, pela via alveolar. A via alveolar é a via natural, é a via do longo eixo do dente. Longo eixo do dente. Tá certo? Quando utilizar a via alveolar? Dentes com anatomia preservada, dentes com mobilidade, restos radiculares com colo cirúrgico exposto. Olha só o que eu estou falando. Além dos dentes com anatomia preservada, além dos dentes com mobilidade, restos de raiz com colo cirúrgico exposto. O que é colo cirúrgico? É o colo do dente, tá? Exposto e com tecido suficiente para ser apreendido com fórceps ou luxado com as alavancas. Esse conceito aqui, esse terceiro tópico aqui, ele é fundamental para vocês. Fundamental. Para vocês terem em mente toda vez que vocês forem. E agora, meu Deus, eu tiro esse dente via alveolar ou não tiro via alveolar? Lembra dessa frase e define. Depois dessa frase, agora, nesse momento, você tem a capacidade de definir se você vai tirar o dente via alveolar ou não pela via alveolar. Me entenderam? E o que seria esse Professor, colo eu não cirúrgico? entendi, não. Você pode repetir? O que você não entendeu? Só a parte dos restos radiculares, o terceiro tópico. Não entendi. Como é? Repita devagar. Só o... De quando utilizar a via alveolar. Aí o senhor explicou 3 tópicos, o terceiro eu não entendi. Então, os restos radiculares. Qualquer resto radicular você pode fazer por via alveolar? Não. Não é qualquer resto radicular. É o resto radicular que tenha o seu colo do dente, exposto em boca e com tecido dentário, tecido duro, suficiente para suportar o fórceps ou a alavanca nele. Porque se você tem um colo que está muito... Tem um colo? Tem, mas dentro, como diz você, está todo oco. Por dentro está todo oco. Se você colocar o fórceps ali, ele tem o colo do dente? Tem, mas dentro não tem tecido dentário suficiente que resista. Você vai colocar o fórceps e vai fraturar. Por isso que é com colo cirúrgico exposto, ou seja, com colo visível, porque às vezes o colo do dente está abaixo do osso. Não consegue. E que tenha tecido dentário que suporte, que aguente um fórceps ou uma alavanca. Tá? Entendeu agora? Entendi. Se não entendeu, o que é colo? Colo é a região de dente onde irão se encaixar os instrumentos para a remoção, para a exodontia dessas unidades. Essa estrutura que nós conseguimos colocar um fórceps e uma alavanca. O mordente do fórceps, ele encaixa exatamente no colo do dente. Se vocês não encaixarem o fórceps no colo do dente, o fórceps ele vai escorregar e vocês não vão conseguir tirar o dente. Olha, essa informação é preciosíssima. O fórceps tem que encaixar no colo do dente. O colo é a região de maior constricção da coroa. É onde ela diminui. E o fórceps foi criado para encaixar ali. É ali que você vai encaixar e fazer os movimentos para a retirada desse dente.
tá? Isso aqui é o colo, bom? Professor, aí? Se acontecer da gente for tirar o dente de forma alveolar, o dente estiver puxando e o dente quebrar no meio, a gente faz o quê? Fraturar no meio, né? Que o dente não quebra. Aí a gente vai ter que... Fraturou no meio de que forma? Né? A gente vai ter que reanalisar. Existe possibilidade de eu continuar usando o mesmo instrumento? Eu ainda consigo colocar o fórceps e tentar mobilizar ele? Ou o fórceps não dá não, professor. E a alavanca? Dá? Ok, dá. Use. Não, não dá, professor. Aí a gente vai ou dividir o dente em dois, ao meio, ou a gente vai remover osso. Cada situação vai ter que ser avaliada na hora. Não existe protocolo para as cirurgias de exodontias. Cada caso vai ser analisado em cada caso. Que depende do que vai sobrar, qual vai ser o remanescente daquele dente. Tá? Ok? Ok. Quais são os instrumentos que nós iremos utilizar? Fórceps e as alavancas. Fórceps e as alavancas. Tá? A escolha do fórceps e a escolha das alavancas vai depender dos tipos de movimentos, tá? Que a gente vai realizar. E a gente vai exatamente agora se instrumentalizar para saber quais são os fórceps e quais são as alavancas, tá? Os fórceps. É necessário que vocês saibam usar o fórceps, né? Que vocês encaixem a mão de vocês corretamente. Isso aqui a gente vai ensinar para vocês lá na prática. Vocês precisam saber que o fórceps ele tem a ponta ativa, tá? A articulação, que é isso daqui, e a haste de encaixe. Ponta ativa, articulação e haste de encaixe. A forma que o livro explica, né, que mostra para vocês segurarem e aprenderem o fórceps é desse jeito, tá? Eu deixo o meu aluno muito tranquilo para ele escolher a forma que ele quer segurar o fórceps. O fórceps eu não imponho uma forma de segurar e de manusear, a forma que vocês se sentirem mais confortáveis, tá bom? Olha só que o fórceps ele vai encaixar exatamente aqui, ó, na região de maior constricção. É onde ele encaixa, no colo do dente, tá? Cada fórceps, né, vai encaixar conforme o seu dente. Veja aqui. E aí, gente, tá faltando... Rapidinho, gente, um segundo. Acho que eu abri a aula errada. Espera aí, um segundo. É porque eu refiz essa aula toda para vocês. Eu acho que eu peguei a versão errada, mas não tem problema, não. Desculpa, tá? Dá pra gente ir. Abriu aí pra você já? Tá abrindo? Abriu. Beleza, show de bola. Então, o que que acontece? O fórceps, a ponta ativa dele vai encaixar exatamente, né, no colo do dente. Para dentes unirradiculares, vocês vão ter essa imagem aqui sempre, tá? E dentes birradiculares, geralmente os dentes birradiculares, a gente vai ter fórceps com pontas ativas, que a gente chama de mordente ou dente, tá? Mordente ou dente, dente do fórceps ou mordente. Nos fórceps que são para dentes bi ou multirradiculares, geralmente eles se encaixam na área ou zona da furca. Área ou zona da furca, tá? Ok? E aí, essa tabelinha é a tabelinha temida por vocês.
É a tabelinha do qual fórceps para qual dente. Nesse momento, vocês vão ter que memorizar essa tabela. Depois de um certo tempo, vocês vão meio que fazer isso involuntariamente, tá? Dentes superiores, unirradiculares. Olha só, eu acho melhor do que ficar gravando os dentes, os anteriores da maxila. Anteriores da maxila. Fórceps 1 ou 150. Tá? Dentes anteriores inferiores. Anteriores inferiores. 151. 1 e 151. Tá? Os molares superiores, como é direito, right, 18, R. 18, right, direito. Molar superior esquerdo, 18, left, esquerdo, left. Molares inferiores, 16 ou 17. E as raízes, 65, 68 e 69. Tá? Essa foi a forma que eu consegui separar para vocês entenderem. Mas vamos ver cada fórceps desse individualmente, tá? Quando eu falo para vocês, dentes maxilares dentes anteriores maxilares. Anterior maxilar, anterior maxilar, anterior maxilar. Existe um fórceps, né, que é o 1 ou 150, que ele vai ter essa anatomia. Essa anatomia, ela é desse jeito, exatamente desse fórceps, para poder encaixar na zona do colo cirúrgico de todos esses dentes anteriores. Certo? Então, o mordente do dente do fórceps, ele é condizente com a anatomia dentária. Ó, e aí ele vai encaixar desse jeito, exatamente desse jeito, em várias perspectivas. Aí a gente vai agora para um fórceps que ele tem uma região de mordente, tá? Olha aqui o mordente dele, ó. Tá vendo? Olha o meu mouse, um mordente aqui, ó. E do outro lado ele é liso, ele é liso. Por que ele é liso? Esse lado vai encaixar aqui e esse mordente vai encaixar aqui. Olha só que lindo. Ó, a parte do dente encaixa na furca e a parte redonda encaixa no palato. Então, geralmente, os fórceps para dentes superiores, eles vão ter um mordente e uma parte lisa, uma parte reta, justamente para encaixar aqui. Perfeito isso, né? Muito perfeito. E aí, ó, essa é a forma que vocês vão ver os fórceps para dentes superiores da maxila. Mordente de um lado e liso ou reto do outro. Mordente de um lado e reto do outro. Bom? E aqui, ó, a parte do mordente vai encaixar exatamente na furca. Do outro lado, não tem furca. Ó, aqui não tem furca. Certo? A furca é só aqui. Bom? E agora a gente vai para os fórceps mandibulares. É o mesmo fórceps. Que é fórceps molar superior também. Igual. Desculpa. E agora a gente vai para os fórceps da mandíbula. Os fórceps da mandíbula, para molares da mandíbula, ele tem 2 mordentes. Ué, professor, e por que ele tem 2 mordentes? O do molar superior tem um só. Porque os dentes mandibulares têm 2 raízes apenas. 2 raízes. 1, 2. Ou seja, ele tem uma área aqui para o fórceps encaixar e outra área aqui. Diferente do maxilar. Tá? O do maxilar ele não tem uma área de reentrância aqui. Ele é liso. Né? Ele é liso, ó. Ele é reto. Ele é curvo. Ele não tem essa reentrância aqui. Já o da mandíbula, ó. Olha só o da mandíbula. 2 reentrâncias. Por que 2 reentrâncias? Porque a gente tem 2 reentrâncias. E para encaixar, é desse jeito. Vocês terão um pouquinho de dificuldade quando vocês começarem a fazer as extrações no porco. Por que isso?
Os fórceps que nós usamos é fórceps de gente, é fórceps de humano. A gente vai estar tirando o dente de quem? Do porco. Os nossos fórceps têm anatomia igual, né, para se encaixar nos dentes do porco? Não. Mas dentro das possibilidades é o que se assemelha muito e ajuda vocês a praticarem. Mas vocês vão tentar encaixar os fórceps de adulto da espécie humana e não vai conseguir encaixar bem, tá certo? Então, quando vocês... Ai, professor, eu não tô conseguindo, meu fórceps encaixa. Calma, gente, lembra que eu falei? É assim mesmo, é só para vocês aprenderem a pegar, aprenderem a manusear, manipular, mas o encaixe vai ser bom, tá bom? Ok? E tem esse aqui que eu acho sensacional. Esse fórceps, ele é um pouquinho diferente. Esse aqui, ó, é o 17, tá? Esse aqui é o 17, para molar inferior. Lembra no quadro que a gente fala aqui, ó, molar inferior, rapidinho. 16 ou 17? 16 ou 17. E aí, quando a gente vai para lá, ó, esse aqui é o 17. Esse é o 17. Tá? Tem 2 mordentes e ele tem esse aspecto. O 16 é esse que a gente chama também de chifre de boi. Chifre de boi. Tá? Ele é como se fosse só os 2 mordentes. Tá bom? Ele não abraça a coroa. Esse daqui, ó, ele envolve a coroa também. Esse daqui não envolve a coroa. Esse daqui ele só vai na região de furca. Você vai encaixar ele lá na furca, tá? E vai tirar a unidade. Esse aqui que você tá vendo, ó, é esse aqui. É o mesmo desse aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. É esse aqui, ó. Esse é o chifre de boi, ou fórceps 16. Ele encaixa no mordente. Eu gosto muito desse fórceps. Muito, muito, muito. Tá? Ele ajuda muito a gente. E aí a gente já viu todos os tipos de fórceps, né? E aí a gente vai para os movimentos realizados por cada fórceps, tá? A gente vai fazer que tipo de movimento é que a gente vai fazer com cada fórceps. De forma geral, a gente vai fazer intrusão, lateralidade, rotação e tração. Esses são os movimentos desenvolvidos pelos fórceps, tá? Estão cansados? Querem parar 10 minutinhos, esticar a perna, tomar uma água? Ou a gente vai mais uns 15 minutos? Já estão cansados? Dá para ir? Acho que dá para ir. Dá para ir? Então tá bom. Então vamos lá. Quais são os movimentos dos fórceps? Tá? Como eu falei para vocês, a gente vai fazer aqueles 4 movimentos ali, tá bom? Bom, para dentes unirradiculares, dentes que têm uma raiz só, a gente vai fazer o primeiro movimento, que é a intrusão, né? Que é empurrar para dentro, para a gente romper as fibras apicais, são as primeiras fibras a serem rompidas. Depois a gente vai fazer movimentos pendulares. Pendular é um movimento vestíbulo-lingual, 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 ou vestíbulo-palatino, vestíbulo-palatino, tá certo? Não é para fazer com pressa, com rapidez. É um movimento devagar e longo. Um movimento devagar e longo. Não é um movimento rápido. Não é um movimento rápido, tá? Quanto mais você conseguir encaixar o seu fórceps, quanto mais você encaixar seu fórceps perto, indo em direção ao ápice, menor é a sua força. Isso aqui é o princípio de alavanca, que é um princípio da física, que a gente vai falar daqui a pouco. O que eu quero dizer com isso? Olha, compara essa imagem de A e B aqui, com essa imagem de A e B aqui, tá? Compara essas 2 primeiras imagens com as 2 últimas. Aqui, o sujeito está colocando o fórceps muito perto, olha aqui, ó, muito perto, mais perto da coroa. Esse indivíduo aqui já está colocando o fórceps mais perto do ápice.
Se não conseguirem identificar, me sinaliza que eu mostro. Mas veja que o fórceps aqui encaixou mais nessa imagem aqui, nessa imagem mais do lado de cá, o fórceps está encaixado mais perto da raiz. Quanto mais você encaixa perto da raiz, menor vai ser a sua força. Porque quanto mais distante a força, maior ela é. Então, você vai ter menos força no ápice. Tá? E isso acaba diminuindo a chance de fratura. Quando você pega muito perto da coroa, você aumenta a chance de fratura. Então, encaixe seu fórceps o mais perto da raiz possível. E esse movimento para lá e para cá, para lá e para cá, vestíbulo lingual, esse é um movimento que é chamado de pendular ou vestíbulo lingual. Depois que você fizer o vestíbulo lingual, você vai fazer o movimento de rotação e de tração. Rotação, que é rotacionar, e tracionar é puxar para fora. Tá certo? Nos dentes birradiculares, você vai fazer o mesmo movimento de intrusão, você vai fazer o movimento de vestíbulo lingual, o movimento pendular, só que você não vai fazer a rotação, tá? Você não vai fazer a rotacional. Se você rotacionar um dente birradicular, vai fraturar as raízes. Então, dentes com mais de uma raiz não se faz rotacional. Ok? Não faz o movimento de girar o dente, rodar o dente. Certo? Multirradiculares, da mesma forma. A gente vai fazer intrusão para romper as fibras apicais, vai fazer vestíbulo lingual, tá? Fazendo vestíbulo lingual, você vai ampliando o alvéolo e depois você vai fazer a tração. Novamente, né? Tração é puxar para fora. Novamente, você não vai fazer rotação. Rotação em dente multi leva a fratura. Tá certo? Uma coisa que eu não falei aqui para vocês, ó. Lembrem sempre que vocês precisam ter essa ideia na cabeça. Encaixa bem o fórceps de vocês. Na hora que vocês encaixarem o fórceps, que vocês fizerem um movimento, se o fórceps, olha só, se o fórceps ele estiver fazendo o movimento e está movimentando apenas o fórceps, não está movimentando o dente, só se quem mexe é o fórceps. Possivelmente o seu fórceps está, eu vou usar um termo errado, tá? Mas para vocês entenderem. Possivelmente o fórceps de vocês está arranhando o dente. Esse complexo, sua mão, fórceps e dente, tudo tem que mexer junto. Se por um acaso só sua mão e o fórceps mexe e o dente está lá parado, você está fazendo atrito, você está arranhando o dente. O dente ele tem que se mexer junto com o fórceps. Senão, nada está acontecendo. Tá bom? Então, esse complexo dente, fórceps, sua mão, tem que tudo mexer junto. Não adianta você estar fazendo um movimento e o fórceps está lá, tirando o esmalte do dente. Não. A ideia não é raspar o dente. A ideia é deslocar, é luxar esse dente. Tá certo? É movimentar esse dente para você provocar essa expansão aqui, ó. Essa expansão do alvéolo, tá? Provocar essa expansão do alvéolo e aí sim a gente conseguir espaço para mobilizar e retirar esse dente, tá? E à medida que você vai vendo que o dente está se mexendo, está se movendo, você vai puxando para fora. Você vai fazendo o movimento de tração, tá bom?